Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estou com a responsabilidade de fazer mais uma pré-aula. Desta feita vamos para a lição de número 4 do nosso quarto trimestre de 2024. Estamos estudando sobre o panorama do Apocalipse. E a quarta lição nós vamos falar da abertura dos primeiros 4 selos, que dando ênfase aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então a abertura dos primeiros 4 selos vai aparecer, conforme vai se abrindo o selo, vai aparecendo esses cavaleiros. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo amarelo, o cavalo preto e o cavalo amarelo, representando eventos que ocorrerão na Terra na abertura de cada selo. Então nós vamos estudar aqui acerca desses 4 cavalos e seus cavaleiros, e o que eles representam e o que acontecerá com a aparência deles. Então João aqui começa a ver revelações futurísticas, algo que aconteceria logo após a saída da igreja. Isso é importante destacar, como estudamos na lição de número 3, João entra agora em uma outra dimensão. Uma dimensão que ele passa a ir ao céu e ver coisas maravilhosas. Então nós observamos que João passou a ver a visão do trono de Deus e um que estava sentado no trono, semelhante às pedras de safira, a pedra de sardônica. Ele vê o arco-íris, como nos aprendemos, o arco celeste, como nos aprendemos em lição anterior, cada uma representando uma coisa. Essas pedras, uma representando justiça, outra representando santidade, o arco, símbolo de aliança, de pacto, né? E outras coisas. Víamos os 4 animais, os 24 anciãos. Só que o que chama atenção é que João observa na mão direita do que está sentado no trono um livro. E quando ele vê esse livro, ele começa a chorar, porque ele olha no céu, não acha ninguém digno para abrir o livro, nem de olhar para ele, nem de desatar os seus selos, e nem de o ler. Ele olha para a terra, a mesma coisa. Olha para debaixo da terra, ele consegue, em uma visão ampla, também não achar digno de fazer essas coisas que eu acabei de falar. Então veja que João entra em outro cenário, entra em outra dimensão diferente. Porque do versículo 1 ao versículo 3, João está em uma dimensão. Mas esta dimensão, ele é arrebatado em espírito, quando ele mesmo diz no capítulo 1, versículo 10 do Apocalipse, e ele começa a ver Cristo exaltado no meio das igrejas, como aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então ele começa a ver mensagens, ele começa a receber mensagens que seria direcionado às igrejas de todos os tempos, mensagens de exortação, mensagem de advertência, mensagem também de, podemos dizer, de elogios, porque também Cristo deu elogio a algumas igrejas. Nós podemos ver 2 igrejas das 7 que não houve nenhuma censura contra elas, foi Tiatira e Filadélfia. Essas 2 igrejas, quando nós observamos, não há censura contra elas. Então, uma é chamada a igreja perseguida e a outra é a igreja do amor fraternal. Mas vamos observando que João escreve a essas igrejas com o objetivo, como nós já acabamos de falar, de advertir, de admoestar, né? E de dar a palavra também de estímulo, palavras que serviria para eles de ânimo, dando força para que eles viessem vencer as ciladas do inimigo, as tentações que viria contra eles. Mas observe que, ao chegar no capítulo 4, João diz o seguinte, que ele foi arrebatado em espírito, e ele vê uma porta aberta no céu, e uma voz que dizia para ele: sobe aqui. João é uma representação da igreja que será chamada e será arrebatada ao céu, vai subir até o céu. Só como eu falei para os irmãos, quando João chega em essa dimensão, ele se depara com o trono de Deus, ele se depara com o Senhor sentado em seu trono, ele se depara com coisas que representam muito simbolismo ali, como eu falei para os irmãos,
Nós deparou com 24 anciãos, com os 4 animais que louvavam, que tinha olho por trás e olho pela frente, em algum aspecto representando a soberania de Deus, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, e que nada foge do seu conhecimento. Mas nós estamos aqui falando da abertura dos selos, e João se depara com esse livro selado. E esse livro não tinha apenas um selo, ele tinha 7 selos. E só quem podia abrir esse livro, só alguém que tivesse autoridade de abrir ele. Alguém digno de abrir. E João disse que ele chorava porque não havia ninguém, como eu já falei, digno, nem no céu, nem debaixo do céu, na terra e nem debaixo da terra. Ele encontrou alguém digno que abrisse esse livro. Até que ele vê uma voz de um ser dizendo assim: João, não chore mais. Eis aqui quem é digno de abrir o livro. Eis aqui o leão da tribo de Judá. E ele disse assim: eu virei-me para ver quem falava comigo, e vi um cordeiro de Deus, né, que surgia do meio dos 4 animais, do meio dos 24 anciãos, ali do meio do mar de vidro. E ele disse que os 4 animais, juntamente com os 24 anciãos, começaram a louvar e dizer: eis aí quem é digno, eis aí quem tem autoridade para abrir o livro. Então começa-se aí no capítulo 6 a abertura desses selos. Conforme esses selos vão se abrindo, vai desvendando alguns mistérios. E João começa a ver e relatar esses mistérios, né? João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve tudo o que ele vê na visão. Então o que João passa a ver agora é algo que aconteceria com aqueles que estariam sobre a terra, que vão ficar na terra. Vai acontecer após o arrebatamento da igreja, com aqueles que vão estar aqui nesta terra. Os que estão no céu estão livres, assim como a igreja de Filadélfia representa a igreja do arrebatamento. Vai estar bem claro quando está escrito no capítulo 3, versículo 10. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre os que habitam na terra. A igreja está guardada nas câmaras celestial, enquanto a terra passará agora em um caos. Coisas acontecerão. Então, nesta primeira lição, falaremos dos primeiros 4 selos do Apocalipse, dando sequência às 3 primeiras lições. Então nós vamos falar disso, dando sequência o que nós já vem aprendendo nas lições anteriores. Então observe, a terceira, portanto, termina falando da abertura dos selos. O nosso objetivo nesta 4ª lição é falar dos 4 primeiros selos, que destaca 4 cavalos de cores diferentes, cada cor representando um acontecimento diferente na terra. Então observe isso, vai representar um acontecimento. Então nosso objetivo aqui é destacar a respeito dos 4 cavaleiros e o que representa cada um deles e o que acontecerá com a presença desses cavaleiros. Então vai acontecer eventos diferenciados com a presença de cada um deles. Então observe, acontecimento diferente na terra com o objetivo de tratar com os que com os que ainda habitam sobre ela. Então, acontecimentos que acontecerão com o objetivo de tratar com aqueles que ainda habitam na terra. Então, guarde bem essa palavra, né? Para tratar, vou enfatizar, para tratar com aqueles que ainda habitam na terra. Isso quer dizer que a igreja já está no céu. E os acontecimentos que virão, porque são acontecimentos de juízos, são juízos de Deus sendo derramado na terra, é para tratar com os que habitam. Primeiro, tratar com Israel, expurgar os seus pecados, trazer Israel para a presença de Deus. E segundo, é tratar com os ímpios, né? Com aqueles que são contra o povo de Deus. Mas vamos lá. Então, o primeiro representa o falso Messias, o cavalo branco, representando o falso Messias que vai querer promover uma paz na terra, que vem promovendo uma falsa paz. Só que essa paz durará muito pouco,
como está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele fará uma aliança de paz com muitos por uma semana. Com seu discurso inflamado, esse cavaleiro aqui, do cavalo branco, que representa o anticristo, ele vai fazer um discurso tão inflamado que conquistará muita gente, muitas nações será conquistada por ele. Só que ele fará uma aliança de paz por uma semana profética, como os irmãos já sabem, de 7 anos. No período de 3 anos e meio, ele vai ficar ali sapeando. Mas, no metade dessa semana, ele vai quebrar esse pacto. Não é? E Israel vai descobrir quem ele é, quem verdadeiramente ele é. Ele é o anti, quer dizer, ele é o contrário de tudo que é de Deus. Ele vai contra tudo que é de Deus. Então ele vai proibir o sacrifício, vai proibir as ofertas, vai proibir muitas coisas que os judeus costumam fazer, as suas festas. E aí que os judeus vão descobrir quem verdadeiramente ele é. Então, ele vai conseguir enganar, ele vai conseguir por um pouco de tempo somente, porque logo vem aí grandes desastres na terra. Então, guerra, fomes e mortandade pelo advento dos 3 próximos cavaleiros que virão, que é o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Então vem aí as guerras, fome e pestilência na terra. Então tudo isso acontecerá. Então vamos aqui para o primeiro ponto, ou o primeiro tópico da nossa lição, que está aqui, a abertura dos primeiros selos e o cavalo branco. Então nós temos aqui no primeiro tópico a abertura do primeiro selo e o seu cavaleiro. Do primeiro selo, melhor dizendo, temos aqui a abertura do primeiro selo, o cavalo branco e o seu cavaleiro. Então aqui a abertura dos selos. Então vamos destacar aqui que na lição anterior podemos observar a preocupação do apóstolo João acerca da abertura desse livro. Então nós observamos isso aí na lição anterior, não é? A sua preocupação, que ele não achou ninguém digno ou capaz de olhar para esse livro. Versículo 3. O livro selado que João vê tem todo o programa divino, o qual se cumprirá posteriormente de forma gradativa. Então, o livro que João está preocupado em ver, e para que esse livro fosse aberto, ele tem todo o programa divino, algo que acontecerá posteriormente, né? Então, como nós destacamos aqui, o livro selado que João vê tem todo o programa divino, o qual se cumprirá posteriormente de forma gradativa. Com isso, não quer dizer que o livro não pode ser lido. O fato é que uma pessoa indigna não tinha permissão de ter acesso ao livro. Portanto, por esse motivo, não foi encontrado ninguém que executasse a ordem celeste. Então, meus irmãos, é importante notar que precisaria de uma autoridade legal para que fosse rompido os selos. Quem era essa autoridade legal? Quem foi que recebeu todo o poder e autoridade? O próprio Jesus vai dizer aos seus discípulos: todo o poder me é dado. Então, só ele tinha autoridade legal para romper esses selos, de abrir o livro e desvendar os mistérios que tinha no livro. Então, todo o programa de Deus que aconteceria. Então, meus queridos irmãos, tem muita coisa aqui contida nesse livro que está escrita nos próximos capítulos do Apocalipse, do capítulo 6 até o final do Apocalipse. Quer dizer, estava tudo escrito nesse livro que João vê em sua visão, né? Então vamos lá. Enquanto João chorava, um dos anciões o consolou. Já falamos sobre isso. O consolou dizendo, né, para João: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então está aí alguém digno de abrir o livro. Apareceu Jesus Cristo, né, com a capacidade de abrir o livro. E conforme ele vai abrindo, João vai, é como se abrisse um telão e João vai vendo, observando o que iria acontecer na terra posteriormente. Então vamos aqui para o ponto 2, a abertura do primeiro selo. Então observe, o Cordeiro, com a autoridade que recebeu do Pai, ele começa a abrir os selos agora.
Ele abre o selo. Então, Mateus 28 e 18, nós temos aí a autoridade, todo poder me é dado. Abre o primeiro selo. Então, e convida João para participar das aberturas. Olha que coisa gloriosa. João é convidado a participar da abertura desses selos. Mas vamos lá. É importante destacar que esse cavalo branco e seu cavaleiro não pode ser confundido com o cavalo branco e seu cavaleiro do capítulo 19, o versículo 11 do Apocalipse, desse mesmo livro. Então, está destacado aqui, o leitor aí vai observar, o professor, porque muita gente, de forma equivocada, ele confunde esse cavalo branco do capítulo 6 do Apocalipse com o cavaleiro branco, com o cavalo branco e seu cavaleiro do Apocalipse 19, 11. O cavalo, como eu destaquei aqui, o cavalo do cavaleiro branco, ele, do capítulo 6, ele saiu para vencer. Veja que foi lhe dado dois instrumentos importantes aqui, elementos, podemos dizer, uma coroa e um arco. Então, a coroa aqui, como podemos observar, a coroa representa triunfo e autoridade. Ele vai receber autoridade e vai ter triunfo em suas pelejas, né? Mas ele não vai sair vitorioso, porque esse saiu para vencer, enquanto o do capítulo 19, que é Jesus Cristo, já é vencedor. Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Então observe, o arco é uma arma de longo alcance. Sugere que a influência desse cavaleiro será vasta. Então nós observamos aqui que ele vai ter uma grande influência na terra e vai causar grande destruição na terra. Ele vai ser vasto. Então observe isso aí. Ele saiu para vencer, foi lhe dado uma coroa e um arco. Então tudo que está escrito na Bíblia representa alguma coisa. O cavaleiro do capítulo 6, nos primeiros 3 anos e meio de tribulação, vai se apresentar no cenário mundial como promovedor da paz, como já observamos na introdução, Daniel 9:27, para que se cumpra o que disse Jesus quando estava nesta terra. Então, ele vai sair como promovedor da paz para o cenário mundial, mas para se cumprir o que disse Jesus, enquanto estava nessa terra, no capítulo 24 e 24 de Mateus. E nós vamos ler, para nós ficar inteirado do que disse Jesus, aqui no capítulo 24 e 24 de Mateus. Vamos ler a palavra de Deus. Vai estar escrito assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível se possível for, enganaria até os escolhidos. Então observe que isso aqui está relacionado com a vinda do anticristo, e se possível for, como disse Jesus, ele vai enganar até os próprios escolhidos. Durante 3 anos e meio, como eu falei para os irmãos, 3 anos e meio, ele vai enganar os escolhidos. O Israel vai ser persuadido por ele e vai ser enganado. Vamos continuar. Vamos aqui para o segundo tópico, a abertura do segundo selo e o cavalo vermelho. Então nós temos aqui o cavalo vermelho. A cor vermelha representa claramente um grande derramamento de sangue. Então a cor já representa de forma muito clara um derramamento de sangue. Então vamos lá. Esse cavalo vermelho é uma demonstração de muitas guerras que acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Outra coisa que precisamos ter em mente, nós estamos estudando uma lição, uma perspectiva pré-tribulacionista. Então, ele representa a guerra ou guerras, um grande derramamento de sangue que acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. A paz que foi apresentada pelo cavalo branco será de pouca duração, com a Bíblia já prediz, como a Bíblia já prediz. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. Então onde é que está escrito? Vamos mais para frente.
As pessoas não poderão escapar, pois serão como uma mulher que está sentindo as dores de parto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Então, quando as pessoas pensam paz e segurança, aí lá em Mateus também está escrito, haverá repentina destruição. Aí é que ele vai destacar, Paulo vai destacar, melhor dizendo, em 1 Tessalonicenses 5 e 3. Então, tudo está calmo e seguro. As pessoas vão pensar, tudo está bem. Aquele homem, era isso que nós precisávamos, está vendo agora como está bom? Tudo está bem. Aí o que é o que vai acontecer? Então que de repente a destruição cairá sobre elas. Então, de repente, quando elas pensarem que vai tudo bem, começa agora o desastre na terra. Ponto 2 do segundo tópico. Cavalo vermelho, símbolo de destruição. Então nós temos aqui o cavalo vermelho, símbolo de destruição. Esse cavalo do segundo selo, com seu cavaleiro, representa guerras e destruição na terra. Nesse período haverá muito derramamento de sangue pela mão do anticristo. Observe que a função dessa figura é tirar a paz da terra. Então haverá muita destruição, muito derramamento de sangue pelas mãos do anticristo. Então, qual é a função dele? Tirar a paz da terra, dessa segunda figura aí que podemos observar no Apocalipse. Então, é importante ter em mente que tais eventos também estão ligados ao juízo de Deus que será derramado na terra. Então, o leitor precisa prestar atenção, ter em mente que todos esses eventos também estão ligados ao juízo divino. Juízos divinos que serão derramados na terra. Então, meus queridos irmãos, às vezes nós pensamos assim, mas Deus é amor. Ele é amor. E ele manda juízo na terra pelo seu grande amor. Então Deus, até o juízo de Deus, podemos dizer, é acompanhado de misericórdia. Até o juízo de Deus na terra é acompanhado de misericórdia. Se o juízo de Deus não fosse acompanhado de misericórdia, Deus não tinha livrado Noé e sua família do dilúvio. Se o juízo de Deus não fosse acompanhado de misericórdia, Deus não tinha livrado Ló com a sua família da destruição de Sodoma e Gomorra. Então veja que o juízo de Deus é acompanhado de misericórdia. Em vários aspectos, o juízo de Deus é acompanhado de misericórdia. Então veja isso. Eu já falei qual é o objetivo de Deus, derramar o juízo dele sobre a terra. Então, quando paramos para analisar em uma visão escatológica os cenários de guerra que estão acontecendo em nossos dias, é um pré-evento do que ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Então, todos os eventos de guerra que estamos vendo acontecer, observei o professor Lorival destacando em pré-aulas anteriores, ele falando sobre os eventos de guerra que está acontecendo ali em volta de Israel. Israel sendo atacado, apenas se defendendo com seus escudos antimísseis e rebatendo no alvo. Então, Israel ainda não se mobilizou para querer atacar nenhuma dessas nações que tem atacado ele, apenas está se defendendo. Então, tudo isso, como podemos entender aqui, tudo isso é um pré-evento do que acontecerá na grande tribulação. Então, imagina o que é que vai acontecer na grande tribulação. Israel, de alguma forma, está cercado pelos inimigos. E na grande tribulação ele será cercado pelos seus inimigos. Vamos lá? E até que venha Cristo montado no cavalo branco, aquele do capítulo 19, e vença essa batalha por eles. Então eles não vão dar conta de vencer, mas o Cristo vem e vence a batalha. Vamos aqui para o terceiro selo e o cavalo preto. Então nós temos aqui característica do cavalo preto. Esse cavalo com o seu cavaleiro representa uma grande fome que há de vir no mundo durante a grande tribulação, como parte do castigo de Deus. Vai vir uma fome tão grande, que nós podemos destacar aqui que uma pessoa vai comprar, vai trabalhar e às vezes o que essa pessoa vai ganhar vai dar apenas para alimentar a si mesmo. Vamos ler? A fome mata muito mais do que qualquer epidemia ou guerra. Estima-se que temos hoje
no mundo aproximadamente 1 bilhão de pessoas passando fome. Então estima-se, nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas, né, eu creio que é isso aí, e estima-se que há 1 bilhão de pessoas, né, passando fome. Então nós temos 8 bilhões, não é isso? Então estima-se que estão 1 bilhão de pessoas passando fome na Terra. E olha só o que estima-se, né? Que há hoje 1 bilhão. A balança nesse contexto, vamos ver aqui que tem esse cavaleiro com a balança na mão, a balança nesse contexto representa um valor muito alto nas coisas que serão comercializadas. Ezequiel 4, versículo 10 ao versículo 16. Já o azeite e o vinho aponta para a oliveira e a videira. Essas plantas resistem muito mais à seca do que o cereal. Então observe aí, mostra aqui algumas figuras importantes, porque tudo isso é linguagem alegórica ou linguagem figurativa que nos ajuda a entender algo. Então observe, conforme os relatos, o azeite e o vinho eram produtos considerados caros nos tempos antigos. Então esses produtos eram caríssimos nos tempos antigos. Eles também podem indicar que uma minoria viverá às custas das grande maioria da população, como tem ocorrido nos países de regimes comunistas. Observe, meus irmãos. Por isso que devemos tomar muito cuidado, né? E tem pessoas que ele não tem esse cuidado, né, em saber se um político ele é comunista ou não, e ele dá o seu voto a um político que ele é comunista. Então qual é a ideia do comunismo aí? É deixar igualar todo mundo no mesmo patamar e essa minoria viver às custas da maioria. Olhe só que situação. Então nós devemos tomar muito cuidado. Agora, biblicamente falando, isso vai chegar com um evento, com o aparecer do anticristo, né? Vai acontecer. Alguns países já têm uma demonstração de como vai ser. Então observe. Então vamos lá, mais à frente. O cavalo preto e o seu cavaleiro. Conforme os estudiosos, a cor preta representa angústia e sofrimento, dando ênfase ao sofrimento que as pessoas irão passar decorrente da grande tribulação. Então, dando ênfase, esse cavalo preto representa aqui a cor preta, representa angústia e sofrimento, representando o sofrimento que as pessoas vão passar na grande tribulação. Então aqui está uma base bíblica, Jeremias 4, 28, Isaías 50, versículo 2. Nessa ocasião haverá uma crise econômica no mundo inteiro. Nós vemos nos nossos dias já muitas reclamações, situações de crise econômica, né? A situação não está falsa, podemos observar a inflação subindo em alguns países, até mesmo no nosso. Então observe que o texto é claro quando diz uma medida de trigo por um dinheiro. Uma medida equivale um pouco mais de 1 litro. Então, nesse contexto, uma medida equivale um pouco mais que 1 litro. Quer dizer, 1 litro e um pouquinho. É isso. 1 litro e um pouquinho. Que era uma medida de um trabalhador consumir em um dia. Esse litro e pouquinho era consumido por um trabalhador num dia. Então, observe, vamos mais na frente. Já o dinheiro é considerado denário, que equivale a um dia trabalhado de uma pessoa, ou uma diária, ou um salário de um dia de uma pessoa que trabalhava, né? Isso nos ajuda a entender que o preço dos alimentos será altíssimo, de modo que tudo o que uma pessoa ganhar será só para alimentar a si próprio. Tá vendo? Conforme o que uma pessoa ganhar, só vai dar para ele sustentar a si mesmo. Então, e as pessoas que têm família? Imagine, meus irmãos, que caos. Imagine que situação esse povo vai encarar. Por outro lado, as pessoas poderiam opinar por 3 medidas de cevada. Olha só o que seria. Que era alimento das pessoas mais pobres, e aí teria o suficiente para uma família pequena.
Meus irmãos, pare para analisar, né? Que situação. Às vezes tem hoje pessoas que ele vive, tem o que comer, não tem uma vida lá das melhores, mas está vivendo bem. E reclama disso, reclama daquilo. Ah, porque não tem isso? Vamos agradecer a Deus, vamos ser grato a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Vamos ser grato a Ele. Então vamos aqui para o quarto selo e o cavalo amarelo. Então observe, quarto selo, morte. Então esse cavalo representa a morte. No quarto selo aparece um cavalo amarelo com seu cavaleiro. Olha só, que se chama morte, representando uma grande mortandade em decorrência da guerra, fome, doenças, ataques dos animais ferozes, porque ele vai falar sobre o ataque dos animais ferozes. Há no mínimo 3 tipos de morte na Bíblia Sagrada. Então, primeiro ponto, esse cavalo aqui ele vem representando a mortandade por meio das guerras, destruição e também ataque dos animais. Olhe, observe que os animais, como dá o sentido que eles sairão das florestas, da selva, para vir a destruir o povo no seu habitat. Olha que a coisa é séria. Então, meus irmãos, vamos mais para frente. Então, aqui nós temos na Bíblia, pelo menos, 3 tipos de morte. A morte espiritual, Gênesis 2:17, Romanos 5:12 e Efésios 2:1. A morte espiritual. Temos a morte física, está em Gênesis 3:19, quando Deus diz assim, tu foi feito do pó e para o pó tornarás. Eclesiastes 12:7, que diz assim, o corpo tombe ao pó de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. A morte eterna, a qual é chamada de segunda morte. Como aqui Apocalipse 20, versículo 10 e Apocalipse 21:18. Então, no Apocalipse 21:8, ele vai dizer que ele vai mencionar uma série de pessoas ali que anda praticando abominações e serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. A morte espiritual precede a morte física, que por sua vez precede a morte eterna. Observe, então a morte espiritual ela precede a morte eterna. Para a morte espiritual pode haver solução, para a morte física também, menos para a morte eterna. Veja que Jesus deu solução para a morte física. Lázaro com 4 dias de morto, a filha de Jário, o filho da viúva de Naí. E temos vários relatos na Bíblia Sagrada de pessoas que foram ressuscitadas. Então observe, e pode haver solução, mas para a morte física, não, para a morte espiritual não há solução. Isso assim é a segunda morte. Essa será lançada no lago de fogo. Então temos aqui o cavaleiro o cavaleiro tem poder para matar. Esse cavaleiro do quarto selo recebeu o poder para matar a 4ª parte dos seres vivos na terra. Primeiro, com espada. O objetivo da espada aqui é o mesmo do cavaleiro do cavalo vermelho, tirar a paz dos que habitam na terra. Então veja que eles vêm com a mesma tática, com o mesmo objetivo, tirar a paz da terra. O sentido da espada aqui é esse, tirar a paz. Então nós temos em segundo lugar, com fome, matar com a fome. Esse 4º cavaleiro, que é a morte, se utilizará do caos que o preto causou. Então veja, esse é a morte. Ele vem se utilizando do que os outros vêm causando. Vem se utilizando da guerra, vem se utilizando da fome para matar do que os outros têm causado. Então observe. Para matar as pessoas por meio da fome. Com peste, então vem aqui a pestilência. A peste representa doenças incuráveis pela medicina. Essa palavra no grego é thanato, que significa literalmente morte. Então, olha aí. Em quarto lugar, com as feras da terra. Então vamos ver agora aquele ponto que falamos sobre as feras, sobre os animais ferozes. As feras da terra, assim como os outros agentes anteriores, serão usados como um instrumento de justiça de Deus para punir as pessoas que vão estar na terra nesse período. Então, para que vai servir essas feras, esses animais
selvagens, ferozes, vai servir como instrumento de justiça de Deus para punir o que estão na terra. Então observe, meus irmãos, que a situação não vai ser fácil, mesmo que a pessoa queira arranjar facilidade, não vai ter. Então aí está. Fica todos com Deus, né? Fica com esta palavra, medita o professor, o aluno da escola bíblica. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, toda a sua família, pela vida da nossa diretoria, né, da nossa igreja e da nossa EBD. Que Deus continue abençoando a todos.